Isso aí, galera. Então vamos falar um pouco sobre essa questão da arbitragem da partida de ontem entre Fluminense e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, né? Mais uma vez, infelizmente, o que chama a atenção em um jogo de futebol vencer essas polêmicas envolvendo a arbitragem do Brasil, que infelizmente tem sido frequente no nosso futebol. Nós gostaríamos de sempre estar aqui comentando sobre o futebol apresentado, sobre a partida jogada e os gols marcados pelas equipes. Mas o que tem sido bastante comum no nosso futebol brasileiro são esses juízes que interpretam uma jogada de um jeito e depois interpreta de outro, né? Como foi o caso da expulsão de Luiz Araújo. Se o juiz teve essa interpretação de expulsar o jogador por ser uma jogada violenta, beleza, vermelho na hora. Mas porque ele também não expulsou Lima, quando da mesma forma chutou Felipe Luiz por trás e mesmo assim não expulsou o jogador, porque o VAR não chamou, né? Se a interpretação dele para Luiz Araújo foi de cartão vermelho, qual critério ele utilizou na jogada de Lima, quando o Felipe Luiz também tomou um pontapé da mesma forma? Então é isso que a gente questiona. Se é para você utilizar um critério, utilize para as duas equipes. Expulsa Luiz Araújo e expulsa Lima do Fluminense. Essa tem que ser a realidade do nosso futebol. Não pode aplicar o critério para um e não aplicar para o outro, porque isso acaba prejudicando toda a preparação para um jogo tão importante como foi esse clássico do Campeonato Brasileiro. E, além desse lance, teve o lance de Arrascaeta, em que Felipe Melo em nenhum momento tocou na bola quando tentou afastar da sua área. Ele foi todo desajeitado, bateu o seu ombro nas costas de Arrascaeta e ele caiu no chão. Mesmo o juiz não tendo marcado, beleza. Para que serve o VAR? O VAR não é para tentar corrigir alguns lances que o juiz não consegue ver na área? Então é isso que a gente fica questionando. E olha só, nós não estamos dizendo que o Flamengo não ganhou do Fluminense por conta da arbitragem. Isso nós não vamos dizer uma coisa dessas, até porque o Flamengo teria futebol se tivesse jogado bem para ganhar sem ajuda, entre aspas, da arbitragem. O que aconteceu foram erros que prejudicaram o futebol das duas equipes, tanto do Fluminense como do Flamengo. Foram diversos cartões amarelos, né? Acredito que foi mais de 8 cartões amarelos ou mais. É um jogo bastante truncado. Claro, o juiz não pode perder o controle da partida para não haver brigas, para não haver discussões mais ríspidas no jogo de futebol. Agora você adota um critério para um e não adotar para o outro, isso deixa o torcedor e principalmente os dirigentes do Flamengo bastante chateados. Não foi à toa que Marcos Braz foi às redes sociais colocar os lances que aconteceu do mesmo jeito com o Flamengo e que pro Fluminense foi cartão vermelho, né? No caso, o nosso jogador do Flamengo. Então, Marcos Braz já foi diretamente, assim que acabou o jogo, para as redes sociais e criticou a arbitragem brasileira. Infelizmente, não vai ser a última vez, né? Até porque os times brasileiros só vão criticar quando for prejudicado, como aconteceu contra o Palmeiras. O Palmeiras, quando se sentiu prejudicado recentemente da arbitragem, foi a público, questionou, fez ofício para mandar direto para a CBF, né? E isso uma semana antes do jogo contra o Flamengo. E depois do jogo contra o Flamengo, aquele pênalti em cima de Everton Ribeiro não dado, ninguém do Palmeiras se pronunciou, ninguém do Palmeiras pensou em falar algo em prol da arbitragem, em prol da melhoria da arbitragem brasileira. É isso que eu falo, tem que haver
uma questão dos times se unirem em prol de melhorias. Caso contrário, sempre será dessa forma. Hoje o seu time vai ser beneficiado e amanhã prejudicado e fica por essa mesmo. Enquanto os diretores, os presidentes dos clubes não se reunirem e se juntarem em prol dessa campanha que é melhorar a arbitragem brasileira, vai ser dessa forma uma vergonha e que toda a vida... Dificilmente existe uma partida de futebol sem um lance polêmico. Quando acontece, muitos até acham que foi algo muito difícil de acontecer, né? Porque toda semana tem um lance de arbitragem que a gente vem questionar aqui. O Flamengo já são 4 partidas consecutivas que, na minha opinião, teve lances que o juiz não marcou a favor do Flamengo. Então você imagine só, são lances que podem prejudicar toda uma temporada. O Botafogo já abriu aí 12 pontos de vantagem para o Flamengo, que na minha opinião é muito difícil tirar. São 4 jogos que o Botafogo tem que perder e 4 jogos que o Flamengo tem que ganhar para empatar no número de pontos, né? E mesmo assim, o Botafogo vai ficar em primeiro porque tem mais vitórias no campeonato. Nesse caso, teria que ser 5 vitórias para o Flamengo ultrapassar o seu rival na competição. Mesmo assim, eu como torcedor vou acreditar até o fim, né? O Flamengo vem evoluindo, por mais que tenha empatado agora, mas é visível a sua evolução. Então vamos torcer para que continue nessa pegada, que com certeza a tendência é que o Flamengo siga mais na frente nas competições. E hoje teve o sorteio dos mandos de campo da Copa do Brasil. Flamengo decide a segunda partida no Maracanã contra o Grêmio. Isso é muito importante, você jogar a segunda partida em casa, porque você já vai saber o que precisa fazer, né, diante do seu torcedor. Se o Flamengo fizer uma boa partida fora de casa, arrancar um empate ou até mesmo uma vitória, vai chegar no Maracanã sabendo daquilo que precisa fazer. E se por acaso acontecer alguma derrota, da mesma forma, vai jogar sabendo o que precisa fazer. Então, com a ajuda da torcida, o Flamengo fica ainda mais forte em busca de mais uma final da Copa do Brasil. Então vamos aí ficar na torcida para que o nosso Mengão avance e vá para mais uma final dessa competição. E aí, nação rubro-negra, vocês concordaram com os lances polêmicos marcados contra o nosso Mengão nessa partida contra o Fluminense? Participa aí deixando a sua opinião nos comentários. E vamos curtir os nossos vídeos. Isso nos ajuda e incentiva na criação de mais conteúdo.